Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo o direito tibetano. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo o direito tibetano, a ordem jurídica. As contribuições do texto hoje são do professor Rodrigo Freitas Palma, que vai trazer diversas contribuições importantes para nós conhecermos um pouco mais sobre a prática do direito nessa região chamada do Tibete. Vamos então ao nosso primeiro slide. O Tibete localiza-se numa das mais altas regiões do planeta, uma cadeia de portentosas e nevoadas montanhas, forma a célebre cordilheira do Himalaia. Ali se desenvolveu uma religião originada a partir do budismo, o lamaísmo. A China jamais reconheceu a independência desse país, apesar de ela ter ocorrido em 1912. Sob protestos do mundo todo, o regime comunista de Pequim determinou em 1950 a invasão às terras tibetanas, que culminou com a sua definitiva anexação. Desde então, diversos movimentos ligados à defesa dos direitos humanos, muitos se empenharam em fazer com que a China reconhecesse a soberania dessa província. Cumpre esclarecer que o interesse pelo sistema jurídico vigente do Tibete, no período anterior à incorporação do país ao território chinês, permanece ainda exíguo. Na atualidade, poucos trabalhos acadêmicos dão conta de suas características principais. Nesse ínterim, o estudo que alcançou o maior destaque foi, sem dúvida, aquele desenvolvido por Rebecca Frente, O Jugo de Ouro, a cosmologia legal do Tibete budista. Nós tivemos por um determinado período esse processo de uma independência do Tibete, ao qual foi determinado pela invasão da China comunista, que tomou totalmente essa região, impondo, obviamente, suas regras e normas a partir dessa dominação. Antes disso, nós tínhamos efetivamente uma certa autonomia ao Tibete, ao qual também se praticava uma característica dentro da área do direito, ou seja, suas regras e normas. Grande parte delas estabelecidas a partir de preceitos religiosos, que é uma das características dessa região. Vamos então ao nosso próximo slide. O direito no Tibete, anterior à fatídica ocupação orientada pelo governo comunista de Pequim, encontrava-se profundamente alicerçado em práticas religiosas imemoriais e aos princípios filosóficos emanados do ambiente monástico budista. Um local a servir a referência de integridade moral para os antigos habitantes do país. Segundo Schaffer, o sistema jurídico particular do Tibete vigeu de 1642, quando o quinto Dalai Lama tornou-se a maior autoridade espiritual de sua gente, até o ano de 1950. Época da invasão chinesa. Sobre alguns aspectos, e ao que tudo indica, a aplicação da lei discriminatória, pois se considerava acima de tudo a posição ocupada pelo indivíduo na sociedade. É o que ocorria no relato de Schaffer, quando se tratava de punir os casos de homicídio. Nessa situação, determinava-se um valor a ser pago, uma espécie de compensação pecuniária em razão do assassinato de algum membro da comunidade. A maior pessoa dessa escala era o Dalai Lama, apesar de não ter sido estipulado em qualquer documento nenhuma quantia que pudesse indenizar a sociedade por tal perda. Aqui a gente já pode perceber que essa referência que se traz da prática do direito tibetano, anterior à invasão, anterior ao domínio chinês, nós temos efetivamente uma característica que se prega muito na relação da condição e da sua posição na sociedade, que vai, em outras palavras, atender essa perspectiva discriminatória, ou seja, a partir da condição, a partir da posição que as pessoas
exerciam nessa sociedade. Então aí nós tínhamos algumas diferenças com relação a essas características. Alguns que eram considerados impuros também dentro dessa sociedade, a partir da sua prática, ou seja, a partir daquilo que era a sua função dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Nesse mesmo modelo de organização social também havia categorias de pessoas consideradas impuras. Açougueiros, pescadores, carrascos, carregadores de cadáveres, entre outros. Muito provavelmente em razão de sua atividade considerada uma violação aos preceitos budistas que prescrevem a sacralidade da vida. Schaffer ensina que as formas de união matrimonial entre os tibetanos eram diversificadas e incluíam, além da monogamia, poligamia e poliandria. Se bem que parcela considerável da população adulta optava pelo celibato nos monastérios. Entre os casados, a promiscuidade era comum entre os homens, porém, das mulheres esperava-se a fidelidade. O casamento era selado com a assinatura de um contrato em que os nubentes e seus pais eram as partes. Não havia qualquer sanção moral contra o divórcio, e este poderia se consumar a partir de mero consentimento mútuo. Na maioria dos casos, esclarece a autora em questão, os filhos ficavam diretamente sob a guarda da mãe. Dentro dessa relação, a gente já pode perceber que uma das características que vai se apresentar dentro dessa sociedade é uma sociedade onde o homem vai ter efetivamente uma condição, uma posição muito acima da mulher, dentro de uma característica. Ou seja, dentro do próprio processo histórico, a gente percebe que isso é efetivamente uma das questões que aparece de forma muito intensa nas relações normativas em termos históricos da sociedade. Aqui, não diferente dessas posições, nós temos então essa condição do homem, né, sendo ele aquele dentro da família que vai ter alguns privilégios, que vai ter algumas características superiores à da mulher. Então aqui a gente está dentro também de uma característica muito próxima a essa estrutura geral que se aparece, na grande maioria, né, que se aparece dentro das estruturas históricas das sociedades com relação aos princípios normativos e essa característica do homem dentro da sociedade, o homem e a mulher, quais são as suas posições. Vamos então ao nosso próximo slide. Ao tratar do sistema jurídico, Schaffer conclui que, no Tibete, o conflito era entendido como o retrato de uma visão incorreta, condição esta resultante da ação nociva de uma ou mais aflições que normalmente acometem os seres humanos. Elencavam o rol de aflições, o desejo, a raiva, o orgulho, a ignorância e a dúvida. Por conseguinte, do ponto de vista religioso tibetano, a litigância nos tribunais era encarada como fruto de uma dessas aflições mentais acima expostas. Por essas razões, os tibetanos, a exemplo dos chineses, achavam por bem se esquivar de querelas judiciais. Tratava-se, sem dúvida alguma, de um universo distinto do qual estamos acostumados aqui no Ocidente. É fácil constatar que os aspectos religiosos e filosóficos dessa cultura inevitavelmente adentravam o orbe jurídico, conferindo-lhe um perfil um tanto quanto diferenciado. É importante nós entendermos que essa relação dos costumes, da forma de agir, de como as pessoas vão se comportar nessa sociedade, aqui nós temos um preceito religioso muito forte. Por mais que nós tenhamos aqui um período ao qual ele tem a sua certa independência, e teremos um período que até a atualidade, que seria o domínio dessas terras pelos chineses, né? Nós temos efetivamente esse princípio moral que é muito forte dentro dessa relação, ou seja, como as pessoas devem agir dentro da sociedade. Ou seja, de uma forma que vai estar dentro dos princípios morais ou uma forma que vai estar fora desses princípios morais. Então essa relação seria a referência que se traz para essa sociedade, né? Consequentemente, o processo pelo qual
os costumes são estabelecidos, ele estaria efetivamente dando essa referência para as características do direito aplicado nessa região. Aí a gente vai fortificar principalmente esse período, né, que nós tivemos aí como um período de independência do Tibete. Posterior a essa fase, nós temos efetivamente essa característica, que é a característica que nós temos da relação moral ainda existente, por mais que nós tenhamos aí o domínio dos chineses nessa região. Vamos então ao nosso próximo slide. Portanto, nem sempre se torna possível buscar entre os orientais os mesmos esquemas e parâmetros jurídicos que herdamos de Roma, bem como dos costumes germânicos. Prova disso é que a palavra como justiça, observa Winston King, são raras na literatura canônica budista. A noção no budismo daquilo que é correto, portanto justo, está intimamente relacionado à ideia de karma. Na atualidade, a China assumiu o controle do Tibete em 1950, após o envio de tropas para uma libertação pacífica. Desde então, o território é uma das áreas mais sensíveis e restritas do país. Aqui a gente pode observar efetivamente que essa característica ela está muito voltada a essa relação do princípio kármico, onde cada pessoa, por exemplo, ela vai ter efetivamente essa característica de cumprir diversos preceitos na sua vida. Assim, essa característica, que é um dos princípios religiosos dessa própria ramificação do budismo, lanaísmo, onde você tem essas referências dos Dalai Lamas, né, que são efetivamente aquelas figuras mais importantes dentro desse contexto, que vão trazer, né, efetivamente essas características, ou seja, é a partir delas que você tem as referências, que estão em diversos escritos antigos, né, do povo tibetano, mas ao mesmo tempo você tem essa composição moral, né, que se traz dentro dessa relação dos costumes dessa sociedade, bem como essa importância que se estabelece dentro desse contexto dessa relação da ideia de karma, né, que vai ser, em outras palavras, um princípio importante dentro dessa sociedade. Espero que tenha contribuído para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa característica do direito praticado no Tibete. A todos vocês, muito obrigado e nos encontramos na nossa próxima aula.